Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave no teu próprio olho? Como podes dizer ao teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem, para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiras, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste domingo, o nosso país, sobretudo o nosso país, se reveste de uma alegria que contagia muitos que sabem brincar o carnaval e se preparam por uma tradição antiga para viver uma alegria que depois os conduzirá a uma penitência a partir da quarta-feira de cinzas. Mas também o nosso país se reveste de uma alegria mundana por parte de outras pessoas, uma alegria falsa, que vai levar a muitas gravidezes indesejadas, muito consumo de drogas ilícitas. Infelizmente esse contraste existe no nosso país. Poderíamos todos nós aproveitarmos o carnaval para um bom descanso, para uma boa alegria, para uma festa familiar, e isso é justo e é legítimo, mas nós sabemos que nem sempre é assim que acontece. E hoje nós estamos aqui neste domingo de carnaval pedindo a graça de Deus, vivendo a nossa fé, para que nós tenhamos uma visão espiritual. E no Evangelho de hoje fica bem claro isso. Jesus pergunta aos fariseus e aos discípulos que estão ali: pode um cego guiar outro cego? Isso é possível? Não cairão os dois no buraco? E Jesus está usando a cegueira física para fazer uma metáfora da nossa cegueira espiritual. Sempre quando Jesus diz da cegueira, Ele não está dizendo do cego, fisicamente cego, mas Ele está dizendo de todos nós, porque aqueles discípulos que estavam na frente dele, aqueles fariseus, todos eles enxergavam muito bem fisicamente, mas não enxergavam espiritualmente. Ora, queridos, quando eu era pequeno, tinha o hábito de caçar com meu pai. Naquela época, morávamos na roça, e quem aqui morou na roça, talvez tinha o hábito de caça. Nós caçávamos porque não tinha dinheiro para comprar toda a comida do mês. Então meu pai ia para o mato caçar, para que tivesse carne durante o mês em casa.
E eu ia junto com meu pai. E depois de grande, lembrando daquela experiência, dizia ao meu pai que a experiência da caça é a experiência da fé. Porque quem já caçou um dia na vida sabe o que é entrar no meio do mato, depois das 11 da noite. Você não enxerga um palmo. Se você colocar a sua mão na frente do rosto, você não enxerga nada, você não enxerga um palmo. Quando você chega no meio do mato, você precisa usar luzes, lanternas, para se guiar, para chegar até o ponto que você quer chegar, porque você não enxerga nada. É uma escuridão, um breu, onde não há nenhum tipo de visão. Você fica como que cego naquele momento. E aí você chega e você fica lá esperando a caça. E demora muito para a caça chegar, precisa fazer muito silêncio. Então você vai percebendo que a partir do momento que você vai se acostumando com a escuridão, seus olhos vão se acostumando com a escuridão. Então no meio da escuridão você começa a enxergar tudo, até os bichinhos mais pequenos. Você começa a enxergar a água, você começa a enxergar as folhas. Você começa a enxergar no escuro, porque você vai se acostumando com aquela escuridão. E eu dizia ao meu pai, e aquilo que eu dizia ao meu pai eu vou dizer a vocês: essa é a experiência da fé. Porque no começo da fé não há visão. No começo da fé há dúvida. No começo de um ato de fé, quando você vai tomar um ato de fé na tua vida, no começo da fé sempre vem a dúvida, o medo, a desconfiança. Sempre acontece assim. A fé, ela é feita disso. Mas padre, eu tenho dúvida, eu tenho medo. Ótimo, que bom. E é esse lugar que você é convidado a dar o salto da fé. E depois, quando você dá o salto da fé, que você vive a dúvida, que você vive o medo, que você vive a insegurança, então naquela escuridão vai se clareando. São Paulo diz: como num quarto escuro, você procura as apalpadelas. É como se estivesse num quarto escuro, não enxergo nada, e com a minha mão, eu vou colocando a mão, tateando, e aí eu vou encontrando as coisas. A fé é esse lugar. Faz como aquele menino do Antigo Testamento que vem correndo, esbaforido, e diz ao rei Acabe: escuta, Elias mandou dizer que vai chover. E aí Acabe olha para o céu e não vê nada, o céu limpo. Ele diz àquele menino: olha, faz 6 anos e 3 meses que não chove em Israel. Eu confio muito no profeta Elias, mas diz para ele que não vai chover não. E o menino diz para ele assim: você está vendo aquela nuvenzinha? Onde? Não vejo nada. Lá longe, do tamanhozinho da mão de um homem, aquela nuvenzinha. Pois é, meu filho, corre, porque vai chover. E naquela pequena esperança, naquela nuvenzinha, depois de 6 anos e 3 meses, chove em todo Israel. A fé é isso. A fé é você saltar nesse escuro. A fé é você vencer a dúvida, você vencer o medo e você vencer a insegurança. Porque você é ser humano. E eu vou te dizer, você terá medo no começo, você terá insegurança. Entende? Por isso Jesus diz: não pode um cego guiar outro cego. Como é que alguém sem fé vai guiar alguém que não tem fé? Não tem como. Alguém que não tenha fé, os dois cairão no buraco, cairão no precipício. E qual precipício? Cairão no precipício do medo, ficarão travados pelo medo, ficarão travados pela dúvida, ficarão travados pela insegurança os dois, e não caminharão, porque alguém tem que jogar claridade nessa escuridão. Olha, precisamos andar sob a luz da fé. E a luz da fé, ela se encontra sempre no final. Sempre no final. Um homem, diz o Senhor, só o conhecemos pelos seus frutos. A primeira leitura de hoje diz: espera esse homem falar. Espera ele falar. Não vai confiando assim não. Por quê? Porque quando ele fala, ele revela o coração. Quando o homem fala, nós vemos nele os seus frutos.
Cadê os frutos da vida deste homem? Aquilo que ele fala é aquilo que ele vive. Aquilo que ele fala realmente é aquilo que ele faz. Então você confia. Porque a fé aparece no final das coisas. Aparece nos frutos que nos são dados. Todo homem ou toda mulher revelam na sua vida frutos. Frutos de caridade, frutos de bondade, frutos de amor, frutos de perseverança, frutos de persistência. Então quando você olha os frutos, você vê, ali existe verdade. Essa pessoa resiste ao processo da fé. Ela entra com medo, ela entra com insegurança, mas ela vence a dúvida, a insegurança e o medo, e ela contempla a fé, ela vê a fé. Então ela pode guiar outra pessoa. Quem tem fé pode guiar alguém. Caminhamos sobre a visão de São Paulo. Essa visão que nos mostra além das aparências. Deus não é alguém que vê as aparências. Ele vê o coração. Ele vê as intenções. E nós também precisamos olhar isso nas pessoas, nos outros, e olhar além. Ora, em muitos momentos da vida tudo vai parecer que está uma escuridão e eu não consigo enxergar nada. Vence essa escuridão. Persiste na fé. Vai chover em Israel. Vai chover. Porque a fé te conduz por esse caminho, por esse lugar. Dê esse salto na fé. É isso que eu te convido. Nós começaremos na quarta-feira de cinzas a quaresma. E a quaresma é um convite especial para você dar esse salto na fé. Para você se penitenciar, intensificar as suas orações. É esse lugar especial de experiência de Deus. Onde a minha visão, eu não vou caminhar mais para a visão desses olhos, mas eu vou caminhar por uma visão espiritual, pela visão do coração. Na quaresma nós buscamos isso. Entender que nós não andamos pela morte, mas nós andamos pela ressurreição. Que nós não paramos na cruz de Cristo, mas nós paramos na ressurreição. Ande pela vida e não ande pela morte. E nós só andamos pela vida quando nós paramos de reclamar. Quanto você reclama? Quanto? Quanto tempo você fica na reclamação? Eu mesmo olhei para mim esses dias e disse assim: Padre Rafael, quanto você reclama? Às vezes não é fácil. Às vezes não é fácil. Onde você chega, todas as pessoas querem aproveitar o momento para despejar os problemas que ela tem em você. E às vezes eu reclamava disso, e isso me pesava. E aí agora eu tenho feito o trabalho de não ficar na reclamação. E quantas coisas eu faço muito mais coisas do que fazia antigamente, porque a reclamação tira esse peso. Fica com alguém que reclama o dia inteiro, você não vai gostar. Você gosta de alguém que reclama o dia inteiro? Isso é um espelho, olha para si. Tiramos a reclamação de lado, porque quem reclama vive na morte, quem não reclama vive na vida. Tiramos os julgamentos, a ira de lado, e vivamos na esperança de dizer assim: isso vai melhorar, isso vai ter um jeito. É assim que nós vivemos pela fé. Vivemos pela fé e na esperança de Deus. Baixa a tua cabeça um pouquinho e peça isso a Deus. Senhor, eu quero viver nessa visão espiritual. Eu quero viver na visão espiritual porque eu tenho pessoas que estão do meu lado e que às vezes precisam da minha orientação, precisam da minha direção. E eu não quero cair nesse buraco. Eu não quero ficar paralisado pelo medo, não quero ficar paralisado pela angústia, pela tristeza. Eu quero ajudar a promover a bondade,
a promover a fé no coração dos outros. Dai-me essa visão espiritual. Eu não quero permanecer na cegueira espiritual. Eu quero olhar as pessoas, eu quero olhar o mundo a partir dos seus olhos, ó Deus. Eu não quero olhar o mundo a partir da desesperança, mas eu quero olhar o mundo a partir da fé. E eu creio que uma chuva de bênçãos e graças virá sobre a minha vida, sobre a vida de todos aqueles que eu amo. Eu creio nisso, Senhor Jesus. E eu quero me comprometer a parar de reclamar. Quero me comprometer a parar de maldizer as coisas. Mas eu quero bendizer a graça, proclamar a graça. Quero profetizar a vida, que sempre o melhor de Deus virá, está guardado para cada um de nós. Obrigado, meu Deus, obrigado pela vida, obrigado pela bondade que o Senhor derrama sobre nós. Como é bom agradecer ao Senhor, diz o Salmo. Obrigado por podermos te agradecer sempre, mais e mais. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Professemos a nossa fé.